Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Muito boa noite a todos os nossos queridos internautas, nossos amigos, nossos ouvintes. Após 3 semanas, estamos de volta, Silvia. Apesar de todas as dificuldades, graças a Deus, retornamos. Muito boa noite, Silvia. Muito boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham e que estavam com saudades, assim como nós, não é isso, Silvia? Com certeza, Cosmo. 3 semanas foi muito tempo, né? A gente estava... Eu voltei meio resfriada ainda. Não, estávamos com muitas saudades aqui de todo mundo, do programa, desse final de domingo sempre tão agradável, conversando sobre a doutrina espírita, né? Aqui com os nossos amigos. Mas, graças a Deus, estamos de volta, né? E não pensem... Graças a Deus. Demora, né? Não pensem que a gente para o programa. Nós estamos sempre aqui. Ocorre um probleminha ou outro, mas estamos aqui, graças a Deus. Graças, né? A Deus. Retornamos, Silvia. É isso aí. Demora, mas a gente retorna. De volta. Ô, Cosme, meu querido, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco. Vamos sim, graças a Deus. Nossa amiga Maria de Fátima Enes, boa noite a todos. Boa noite, Fátima. Tudo bom, querida? Boa noite, Fátima. Nossa Eronides, boa noite, Silvio Cosme, boa noite a todos. Boa noite, Eronides. Boa noite, Ero. Nossa amiga. Querida Kátia Moreno, boa noite, querido Silvio Cosme, boa noite a todos. Agora o YouTube não me notifica dos vídeos, está tudo certinho, não entendo. É alguma besteirinha, são coisinhas da internet, Kátia, coisinhas da internet. Daqui a pouco você volta a receber as notificações, né? Essas coisas malucas. Nosso amigo João Santana aqui também, boa noite a todos. Saudações. Boa noite, meu amigo. Boa noite, João. Nossa querida Rosana, boa noite a todos, seu Bicode. Boa noite, Rosana. Boa noite, Rosana. A Kátia, 3 semanas vão perder 2 pontos. Kátia, pois é, querida, são coisas da vida de quem tem muitas atividades, né? A gente acaba ficando um pouquinho atrapalhado e às vezes não dá para fazer tudo. Mas graças a Deus estamos aqui de novo. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Bom, meus queridos, como vocês sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e temos como hábito iniciar todos os nossos programas com uma prece.
Temos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais do programa. Sendo assim, vou pedir ao meu querido amigo Cosme que faça por nós a prece de abertura do nosso programa dessa noite, após esse tempo de ausência, né, Cosme? Graças a Deus. Hiato, né, Silvia? Um pequeno hiato. Exatamente, exatamente. Então vamos à nossa prece de abertura. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, queremos lhe agradecer pelo esse nosso reencontro com os nossos amigos espirituais, os nossos guias, também com todos os nossos amigos que nos acompanham e que nos dão a satisfação de nos encontrarmos todos os domingos aqui nesse horário para estudarmos um pouco o seu Evangelho de luz e de amor. Que essa doutrina consoladora e esclarecedora, a doutrina dos Espíritos, possam nos dar perseverança, nos dar tranquilidade, e ao mesmo tempo, Senhor, nos dar aquilo que nós precisamos, as nossas oportunidades de melhoria e modificação. Que nós possamos perseguir, apesar de todas as dificuldades, todas as intempéries e todas as vicissitudes. Permita-nos, Senhor, que nós possamos seguir adiante. Abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, aqueles que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão. E que, no final, Senhor, todos nós possamos nos fazer merecedores de todo esse amparo, de toda essa proteção. E assim, Senhor, nós só podemos lhe dizer, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bem. Vamos então agora ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. E caiu para a nossa reflexão da noite de hoje, o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 16. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência. Sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Graças a Deus, né? Muito bem, Cosme. E aí, qual é a nossa temática de hoje? Que até o tema do Evangelho tem muito a ver, né? Com o que a gente vai falar hoje. Qual é a nossa temática? Diga aí, Cosme. Você está sem som, Cosme? Está sem som. Ah, perdão. Okay. Silvia, hoje nós vamos comentar aqui com os nossos irmãos a respeito da propagação do mal, que ele não deve ser feito. E, por incrível que pareça, o mal ele vende bastante, né? Através da mídia, através da própria necessidade das pessoas, né, de comentarem qualquer situação que seja pessoal, que seja familiar, que seja do grupo social que as pessoas estão envolvidas, e acaba virando o tal do boato, do burburinho, daquelas situações mais degradantes do ser humano. Escandalosas, né, Costa? Exatamente. E isso é algo que acontece no dia a dia, muitas das vezes, sem a gente mesmo perceber. Quando nos damos conta, já estamos envolvidos naquela situação. Começa com uma colocação menos elevada, essa sobe mais um pouco, e depois vai mais adiante vira uma verdade que não necessariamente é a verdade. E isso nos traz um pouco de reflexão sobre essa situação a respeito do bem e do mal. O Kardec, ele trabalhou esse tema no Livro dos Espíritos em muitas questões, das questões 629 até 646, se me falo a memória. E
ele faz uma abordagem muito interessante, falando a respeito da questão do que é bem e do que é mal. E isso tem a ver com a questão da ética, né? Do que como nós procedemos. E também o Kardec, ele esmiuça ainda mais esse assunto, apesar de estar já na parte lá do Livro dos Espíritos, que é a respeito das questões morais, né? Ele aborda também no livro A Gênese, tá? Então, logo no 3º capítulo da Gênesis, ele faz uma abordagem muito boa a respeito desse assunto, o bem e o mal. E vejam que é bem interessante que são um dos primeiros temas que ele aborda na Gênesis. A Gênesis, a gente sabe muito bem que ela é um desdobramento da primeira parte. Mas esse assunto não está na primeira parte do Livro dos Espíritos. Ele está a partir da questão 629. Então vejam como a doutrina espírita, elas têm uma sequência, mas quando há necessidade de trazer um assunto que tem a ver com o que a gente vai estudar, nesse caso a gente está falando da Gênesis, do bem e do mal, ele faz uma abordagem que viria a ser isso. Basicamente, a gente está falando sobre a questão de conduta. Conduta, estamos falando de ética, né? E a ética, Silvia, ela não é um assunto da questão religiosa, muito pelo contrário. Cientistas, filósofos já estudaram esse assunto de uma maneira assim, muito a miúde. Tem um escocês, se me fala a memória, o David Hume, que é um filósofo, acho que é do século XVIII. Ele fez um tratado imenso, em que ele vai estudar a ciência humana e ele vai abordar essa questão da ética, falando sobre a questão de moral, o que viria a ser essa questão, e de onde o homem puxaria isso para que ele pudesse ser conduzido, né, para esse tipo de conduta que ele assume na sua vida. Então, não se trata de uma questão religiosa, não é isso, mas de algo que todos nós podemos conduzir. E o que é mais importante, só para poder fechar esse preâmbulo, o apóstolo Paulo, ele, numa das suas grandes cartas, chamada Carta aos Romanos, que é a primeira carta daquela sequência de 13 cartas, porque a Carta aos Hebreus hoje, ela não é mais considerada a Carta de Paulo, né? Pelos estudiosos, não é mais considerada. Na primeira carta aos Romanos, no seu capítulo 7, no versículo 19 e 21, 14 a 21, há uma introdução a respeito da luta interior. Então, nessa carta, Paulo tem uma frase que ficou muito conhecida. Às vezes as pessoas até proferem a sentença, né? Mas não sabem exatamente o que Paulo queria dizer em relação a isso, né? Quando ele aborda a seguinte sentença: por que eu faço todo o mal que não quero, mas todo o bem que eu quero, esse eu não faço. Isso, na realidade, é uma busca interior nossa, e que a doutrina espírita, ela, de uma maneira tão necessária, ela vai abordar para que a gente possa entender o que é o bem e o que é o mal. E lá no Livro dos Espíritos, de uma maneira muito simples, os benfeitores espirituais afirmam a Kardec: o bem é tudo aquilo que provém de Deus, e o mal é quando nós nos distanciamos daquilo que o Senhor nos pede para fazer. É basicamente isso. Isso é muito interessante, Cosmo, que estava falando, eu estava me lembrando de André Luiz, né, no livro Conduta Espírita. Conduta Espírita tem um capítulo, o capítulo 9, se eu não me engano, Conversações, em que André Luiz fala justamente isso, que o mal não merece comentário, porque quando você comenta, quando você fala do mal, você está dando a ele uma importância que ele não tem e não merece. Né? É a história da fake news, né? Cada vez que você propaga uma mensagem que é equivocada, que é uma mensagem mentirosa, você está, como a gente diz na rede, né?
você está incentivando, né? Você está monetizando e você está, ao mesmo tempo, dando força para que aquela situação ela perdure e se propague ainda mais. Exatamente. E a questão também, o Cosme, que nós vemos muito, né? Temos que falar da atualidade, né? Afinal de contas, nosso programa é Espiritismo e Atualidade. Que como as pessoas, essas pessoas que fazem conteúdo para a internet, como elas conhecem, manipulam esse nosso lado, como diria Joana, sombra, esse nosso interesse pelo que é escandaloso, pelo que choca, né? Então, muitas vezes você vê, né, como uma chamada, né, como um teaser uma matéria na internet, às vezes uma fotografia, às vezes uma frase que é chocante, que te escandaliza, que chama a tua atenção. Nunca é algo assim bom, maravilhoso, foi descoberto isso e aquilo, vai fazer o bem. Não, normalmente são coisas horríveis, né? Coisas assim, chocantes, e todo mundo vai logo lá querer saber o que foi, onde foi, quem fez, quem não fez, e no final você vai ver que aquilo ali era apenas uma forma, uma isca para que as pessoas clicassem ali naquele vídeo, que no final nem fala de nada que está ali naquela chamada, né? Então, nós precisamos também nos conscientizar, né, de que nós ficarmos nos intoxicando com essas notícias negativas, com essas notícias ruins, que nem sempre são verdadeiras, ou seja, as desgraças, né, que muitas vezes nós somos obrigados a ver na televisão, né, isso não nos faz bem, né? É como se fosse, né, como se fosse um veneno, né? Cada vez que você vai se alimentando daquilo, você vai envenenando o seu espírito. Eu já há algum tempo que eu não vejo TV aberta, né? Eu não vejo TV aberta. Quando, excepcionalmente, né, no carro, às vezes eu ligo o rádio e ouço uma notícia, normalmente é uma coisa ruim, né? Normalmente é uma coisa ruim. E aquilo me deixa meio que desestabilizada, não me deixa satisfeita. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente consome, né? Em termos de notícias, em termos de informação, porque isso nos faz muito mais mal do que bem. Aí as pessoas dizem assim, mas a gente precisa saber das coisas para se prevenir. Gente, nós já sabemos. Nós já sabemos. Cada um sabe onde está. Cada um sabe que na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, onde nós estamos aqui situados, nós temos que ter determinados cuidados. E cada um, acredito eu, na sua região onde habita, sabe os cuidados que precisa ter. Né? Então, isso acho que é uma questão, até uma desculpa um pouquinho para você dizer que tem que observar essas coisas. Nós não precisamos. Né? Nós não precisamos, nós precisamos nos alimentar de boas emanações, de boas imagens, né? De boas ideias. E fora isso, das notícias externas, nós temos que também aprender, né? Como você bem colocou aí, Cosme, a não propagar coisas que não sejam boas, né? Porque eu gosto muito daquelas 3 peneiras de Sócrates, né? Quando alguém vai te contar uma coisa, tem uma coisa para te contar. Aí Sócrates, vai, antes de contar, me fala aí, isso que você vai me contar é útil? Não é útil. É verdade? Não sei se é verdade. Né? Vai ser bom para mim? Aí, não sei. Não, então olha só, se não é útil, não é verdade, não vai ser bom, eu quero saber. Né? Então é muito interessante essas coisas, né? Porque as pessoas têm a tendência de querer saber aquilo que é escandaloso, né? Que é escandaloso, sobretudo, que diz respeito à vida alheia. Né? E é isso que nós precisamos interromper. Né? Essa propagação, eu diria assim, da corrente do mal, né? Ficar esparramando o mal por aí.
né? E falar mal das faltas alheias é terrível, né? É terrível, porque nós não somos infalíveis, né? Nós não somos infalíveis. E se nós observarmos bem a nossa própria vida, nós veremos que temos muitas coisas a corrigir. E se nós nos ocuparmos de corrigir aquilo que não está bom ainda em nós não teremos tempo, né? Não teremos tempo de observar aquilo que a gente acha que não está bom nos outros, né? Então, é isso, gente. Propagar o mal, sobretudo o mal que eventualmente alguém tenha feito, não merece, né? Não deve ser feito, não merece nenhum comentário, de jeito nenhum. Agora, tem uma coisa que é interessante, que o Kardec explica muito bem, tanto no Livro dos Espíritos quanto livro da Gênesis, é que, na realidade, o bem, né, quando você pratica o bem, que é praticar a lei de Deus, né, é algo que todos nós precisamos fazer para poder nós melhorarmos, né, como pessoa que viemos aqui reencarnar para que a gente possa ascender espiritualmente. Agora, o mal, Silva, não é uma criação de Deus. O mal é um desvio de conduta do homem. Graças à sua infantilidade espiritual, à sua pouca vontade para poder corrigir os equívocos. Então, esse mal que a gente fala o bem e o mal, na realidade, a gente tem capacidade, todo mundo tem capacidade de distinguir, porque há uma pergunta do Livro dos Espíritos que é bem interessante, que ele diz assim, se todos nós temos capacidade de distinguir, será que não seria, então, o caso, por exemplo, de quando você está fazendo alguma coisa que é mal, mas você acha que é o bem, a gente não poderia estar se equivocando nesse caso? E aí, os amigos espirituais respondem a Kardec o seguinte, pensai aquilo que Jesus vos informou. Quando estiver fazendo alguma coisa e tiver uma dúvida, pergunte conforme ele mesmo vos ensinou, se aquilo que está fazendo você gostaria de receber. Porque a resposta é exatamente essa. Porque se você gostar, se aquilo lhe fizer bem, conforme Sócrates aí, no critério dos 3 critérios, aquilo então é o bem. Exato. Na verdade, essa gostaria que fizesse isso com você? Gostaria que fizesse isso com você? Você gostaria de receber isso? Exatamente. Esse é o bem. Eu acho que isso é uma forma muito fácil de nós brecarmos, de repente, essa nossa mania, eu diria, né, de falar da vida alheia, né, de comentar o comportamento alheio. Né? E aí a gente vai lembrar também daquilo que Jesus falou, né, que nós somos capazes de ver, né, um argueiro no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso. Né? Exatamente. Às vezes nós estamos fazendo coisas, às vezes, que são muito mais, digamos assim, escandalosas, vamos dizer, do que aquilo que o outro está fazendo, mas a gente acha que o dele é maior, né? E a situação que ele está fazendo é pior, é mais séria, uma coisa e outra. Isso é muito interessante, gente, e é um problema seríssimo, né? Porque a maledicência, né? Porque o nome, na verdade, é esse. A maledicência é algo que graça, né, na nossa sociedade desde sempre, né? E é você censurar o outro, você não ter indulgência para com as faltas alheias, né? Você ser extremamente rigoroso com o comportamento alheio, né? E ser sempre indulgente com as suas faltas. Aí a gente vai lembrar também do episódio da mulher adúltera, né? Quando todos trouxeram a mulher para Jesus, prontos a apedrejá-la, Jesus então fala, não, quem tivesse sem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Então, isso é muito interessante, que a gente passe, né? Antes de falar qualquer coisa, antes de recriminar quem quer que seja, se a gente pergunta se aquela recriminação não serviria para a gente também. Se nós já não fizemos alguma coisa que merecesse recriminação, se nós também não ficaríamos vexados, desconfortáveis, se estivéssemos na posição daquela pessoa. Né? Então, se o meu comportamento, de alguma maneira, servir para deixar alguém mal, né, eu não devo fazer.
né? Se a minha maneira de agir for prejudicar quem quer que seja, eu não devo fazer. Isso é muito, muito interessante. Vamos cumprimentar aqui, Cosme, a Elaine Banhman, que chegou aqui também. Boa noite a todos, que bom voltar. Obrigada, Elaine. Nós estamos bem felizes também de ter voltado, né? Obrigado, Elaine. A Eronice está aqui fazendo um questionamento. E aí, você já começou a ler o livro do Miramês, Horizonte da Fala? Exatamente, Eronice. Esse livro é um livro do Miramês, né? Psicografado pelo João Nunes Maia, que fala justamente da fala, né? Da problemática da fala, o que você fala, né? Porque a nossa fala, ela é maravilhosa, é muito bom você poder falar, né? Mas a forma como nós utilizamos o dom da fala pode ser também muito perigoso, porque nós, pela fala, podemos também nos comprometer muito nessa vida e para a outra, né? Nós vemos casos de irmãos que nascem com dificuldade, né, na fala, ou nascem mudos, ou nascem com uma gagueira muito forte. Nós já paramos para pensar o que seria isso, né? Será que, especulando assim, numa existência anterior, esses irmãos não teriam usado mal a fala, né? Não teriam usado a palavra para prejudicar? Muitas vezes nós vemos aí, né, pessoas que são muito eloquentes, que falam muito e tudo mais, e que arrastam multidões atrás de si, né? Nem sempre para fazer coisas boas. Nós vimos aí, né, grandes estadistas na Segunda Guerra Mundial, Hitler foi um deles, né? Com a sua eloquência, arrastou a Alemanha para aquela guerra mundial e levou o país àquela situação terrível, né? Que até hoje envergonha toda a nação. Todo o povo alemão tem vergonha de ter sucumbido, né, às palavras daquele homem que tinha uma eloquência muito grande, né? Então, é muito, muito complicado isso. A nossa Serra Espírita também conosco, boa noite, queridas, e falando, mais vale uma boca fechada e uma oração no pensamento, é verdade, né? Melhor a gente manter a boca fechada e orar, né? Orar por aquele irmão que, de repente, está sendo alvo de algum tipo de atitude menos feliz, né? Ou está sendo alvo de uma crítica, né? Por quem quer que seja. Muito importante isso. Silva, é interessante esse assunto sobre a questão do bem e do mal, quando a gente já afirmou aqui que o mal ele não é uma criação de Deus, mas sim um desvio de conduta do homem, né? Do ser. E é importante porque cai naquelas reflexões, né? Esse mal, né, que efetivamente nós cometemos, mas no livro A Gênesis, Kardec está abordando ali que existem dois tipos de mal. Fazemos por nossos equívocos e o mal involuntário. Aqueles que o mal, né, de situações que independem da gente. Por exemplo, os flagelos naturais estão dentro dessa ordem. Mas de uma maneira ou de outra, Silvia, veja o seguinte, os flagelos naturais, se nós formos pensar, muitas das vezes são consequências da responsabilidade de nós. É quando a gente joga lixo em tudo quanto é lugar para poder as enchentes que vem acontecendo, maltratar o planeta. Não somos nós que estamos enchendo, mas a gente está colaborando para que isso aconteça, mesmo os flagelos naturais. Ah, mas o vulcão que entra em erupção, a gente não quer que isso aconteça. Ah, será que não está acontecendo porque é uma deliberação geral do Pai? Ou que, de repente, a gente não está fazendo nada para que aquela situação ocorra? Os abalos sísmicos, as situações de uma maneira ou de outra que vão fazer com que aquela cratera ela volte adormecida que está a ocorrer. O homem ele está fazendo situações muito delicadas, pensando que não há consequência, mas tudo que a gente faz, a gente sabe que tem uma consequência. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. A gente pode levar para... Fala, Silvio.
Eu estava pensando aqui o seguinte, né, Código, que as pessoas, depois de determinadas situações, elas chamam de fogo uma catástrofe, uma calamidade. Isso. Né? Mas são situações que o homem mesmo provoca, né, de uma maneira irresponsável. Não construa casas na subida da ribanceira. Aí vai todo mundo construir um monte de casa lá. Aconteceu uma catástrofe. Exatamente. Exatamente. O peso que está ali em cima, uma chuva mais forte, vai derrubar tudo. Pois é. Agora, se eu não me engano, em Maceió, né, onde a mineração, numa área extensa lá de Maceió, acabou a cidade começou a afundar, né? Porque tiraram todo o sustentáculo de baixo, né? Preencheram com água o local onde foram minerando, fazendo a mineração, retirando ali, se eu não me engano, era salgema, e aí depois preenchendo com água e acabou que agora a cidade fica afundando, né? Porque não tem base, tiraram os alicerces, tiraram a base do solo. Né? Existe uma outra situação numa cidade, se eu não me engano, essa cidade é nos Estados Unidos, em que a cidade foi assentada sobre uma enorme jazida de carvão, né? E aí tinha as minas de carvão, aquela coisa toda, e na cidade existia um lixão muito grande também. E um dia foram receber a visita, né, de uns políticos lá e quiseram eliminar o lixão. E aí colocaram fogo no lixão. Só que o que acontece? O fogo do lixão aqueceu, né, aqueceu o carvão, que era o carvão específico, né, para lareira, essa coisa toda, aqueceu o carvão e o fogo se espalhou pelo subterrâneo todo da cidade. E a cidade acabou ficando inabitável, porque ninguém conseguia mais andar ali. A cidade fantasma hoje em virtude do que aconteceu. E aí várias outras coisas, né, Costa? Como nós tivemos aquele deslizamento, né, daquela represa também, lá de Brumadinho, todas essas coisas que acabam sendo consequências do homem, né, do seu mau uso, da sua invigilância. Né? E da mesma forma que os males materiais ocorrem pela nossa invigilância, pela nossa incúria, os males espirituais, né, morais, também ocorrem. Né? Justamente, nós temos casos terríveis, aquele caso da escolinha, a escola de base lá de São Paulo, que uma mentira arrasou a vida daquela pobre creche, né? Aquelas pessoas que tinham aquele negócio familiar com uma calúnia horrível, e depois tudo foi provado como sendo mentira, né? Como sendo irreal. Então, o que acontece? Isso é muito, muito complicado, né? Isso é muito complicado. Eu, Silva, particularmente, quando o Kardec está falando aqui sobre os flagelos naturais, é claro, alguns flagelos a gente não pode controlar, são coisas que ocorrem, é a própria natureza, né? Isso é um mal, de fato. Mas são situações que a gente tem que entender que fazem parte da própria evolução do mundo, desse planeta, desse orbe que nós estamos. Embora aquilo possa aparentemente fazer uma destruição temporária em determinado local, determinada civilização, aquilo é um processo de transformação. Nós passamos de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, estamos sendo conduzidos por esse mundo de regeneração e, com certeza, as destruições elas ocorrerão. Elas não fazem parte de uma... mas o homem ele não quer isso. Tá, mas a própria questão do progresso do espírito e dos planetas, ele necessita isso acontecer. Né? A gente sabe muito bem que uma nova era glacial ela acontecerá. É aquele filme que eu sempre dou como exemplo, né? Era do Gelo, Silva. As pessoas viram aquilo, acharam engraçado, né, os animais. Veja que os próprios animais no filme eles vão percebendo e vão ter que se retirar de onde eles estão. E os próprios cientistas hoje já descobriram que uma nova era glacial está por vir. Nós não estaremos aqui, com certeza. Né? Então, são muitos anos para frente.
Mas com certeza há, ou seja, uma modificação nesse planeta que já está ocorrendo e que vai suceder nisso. E talvez seja exatamente por isso que se explique tantas pesquisas em lugares inóspitos, como as próprias geleiras, né, na Antártida, todos esses lugares assim. Por que os cientistas estão indo para lá? Será que é só para cuidar de pinguim, de esquimó? Não é isso. Eles estão fazendo pesquisas para que o ser humano ele possa ter condições de habitar e viver em locais e em situações similares àquelas ali, porque eles sabem que se aproxima da Terra essa nova era glacial. Vai existir. Cosme, quando a gente fala, né, o mal não deve ser comentado, o mal não merece comentário, nós podemos levar as pessoas a acreditarem, né, que a gente nunca deve comentar nada, né, falar nada que não está bem. Né? Faz de conta que a gente não está vendo nada. Não é isso, gente. Não é essa a ideia. Né? Não é essa a ideia. Não é isso não, né? De jeito nenhum. Nós não vamos... Eu estou vendo alguém fazer uma coisa errada, eu não posso me fazer de cego, surdo e mudo, entendeu? Não, o mal não merece comentar, não falar nada, vou ficar quietinho aqui e deixar o outro fazer as coisas que desejar. Né? Na verdade, isso está no Evangelho. E nós temos que observar o seguinte: quando algo que nós observamos não ser correto está sendo feito por alguém, e isso só prejudica a ela mesma, eu não tenho que me intrometer. Né? Não, esse é o mal que eu não devo comentar também. Porém, se o mal que a pessoa está fazendo vai afetar a um grupo, a várias outras pessoas, eu tenho a obrigação moral de alertar quanto a isso. E aí aquela questão que nós vemos, de repente, de pessoas que estão desviando, de repente, dinheiro da merenda, dinheiro dos remédios do hospital, uma coisa e outra, você vem a saber disso e você, obviamente, não pode se calar. Né? Então, são situações em que nós temos que avaliar. Está isso no Evangelho. Se o mal que alguém faz só afeta a ele mesmo, nós não temos nada com isso. Agora, se o mal que alguém está fazendo, né, afetar a outras pessoas, nós temos a obrigação de fazer de tudo para que aquilo não ocorra. É nossa obrigação moral fazer isso. Então, é muito interessante. E aquela questão, né, Cosme, que eu acho também extremamente importante, né, saindo desse âmbito, desse mal que provoca malefícios a outras pessoas, né, um grande número de pessoas, a questão também como a propagação do mal, né, muitas vezes, né, vai causar mais mal do que o próprio mal. Né? Mais mal do que o próprio mal. Tem uma história, acho que foi nos anos 50, alguma coisa assim, que houve nos Estados Unidos, né, um programa de rádio onde o locutor, numa fake news já naquela época, irradiou que a Terra estava sendo invadida por seres extraterrestres, né? Por OVNIs e uma coisa ou outra. Ele relatou, né, isso com tanta realidade que as pessoas entraram num pânico generalizado. Ele causou um pânico generalizado. Foi um caos. Foi o cineasta, foi o diretor Orson Welles. Exatamente. Então, você imagina o que é uma coisa dessa. Olha a irresponsabilidade das pessoas ao fazerem uma coisa dessa, gente. Olha a irresponsabilidade. É impressionante como você observa isso. Se você, de repente, começar a divulgar na internet, né, que vai haver uma tremenda escassez, de repente, de arroz, o arroz vai sumir do supermercado, porque as pessoas vão correr, vão comprar todo o arroz que estiver lá, e você vai ter uma escassez. Pessoas que não têm condição de comprar, o que não foram correndo lá buscar, vão ficar assim. Né? Então, é uma coisa assim, muito séria, como diz a Ironides, né?
a questão dos horizontes da fala, né? Da importância da fala e como nós temos que ter cuidado ao utilizar esse dom maravilhoso que Deus nos deu da fala. Devemos buscar usar, né, a palavra para fazer o bem, né? Para fazer o bem, para edificar, para orientar, para consolar, né? E nunca para fazer com que as pessoas se sintam humilhadas, diminuídas, para expor as mazelas alheias, né? Porque, não sendo perfeitos, não nos cabe, né, ficar por aí atirando pedras nos outros, né? Sobretudo quando, como nós falamos, né, quando os supostos erros daquela pessoa só dizem respeito a ela, né? Só dizem respeito a ela. O que eu vou ganhar apontando o comportamento de... fulano tem um comportamento irreverente, tem isso, tem aquilo. O que eu vou ganhar com isso? O que eu tenho a ver com isso? Não é? Então, a gente precisa iniciar bastante. Diga, Cláudio. Esse comportamento é um comportamento muito condenado, né? Pela própria questão quando você pega o evangelho, né? Que a propagação deve ser feita com exemplo. E o exemplo que a gente traz do evangelho é o exemplo do Cristo, ou seja, sempre trabalhando da melhor maneira para poder exaltar aquilo que de melhor nós temos, e não o que de pior. Porque ele sabia que nós tínhamos grandes dificuldades, grandes situações de oportunidade de melhoria. E a maledicência que está atrelada a essa questão da gente falar da vida alheia, falar da mentira, falar das questões mais baixas, ela está dentro desse capítulo. E, apesar de todas as dificuldades que nós temos, nós possuímos a centelha divina, ou seja, temos a capacidade de modificar. Kardec fala sobre isso dentro do Livro dos Espíritos. Apesar de todas as dificuldades que vocês vão encontrar, há a capacidade que o Mestre nos relembrou, nos ensinou, que é a capacidade da gente se melhorar por causa das suas instruções. Hoje, nós não podemos dizer que nós não conhecemos aquilo que Jesus nos pede, que ele nos aconselhou que fizéssemos, e que é particular de cada um, né? Amar a Deus, amar o próximo, e a partir do momento que nós estivermos executando essas observações que ele nos pede, nós estamos com certeza indo no caminho correto. E no caminho correto, para essa nossa ascensão espiritual, não significa que nós não teremos problemas. As vicissitudes, né? As intempéries, as tormentas que nós vamos, dentro dessa trajetória, buscar, elas acontecerão, sempre acontecerão, né? E nem por isso a gente vai poder dizer que a gente não tem fé para poder seguir. Eu trago aqui a história de Jó, que é uma história de perseverança, de dedicação, de grande dificuldade, né? Uma dificuldade material que Jó passa, né, no livro de Jó, mas, ao mesmo tempo, quando a mulher ia contra ele, quando os amigos iam contra ele, quando todo mundo ia contra, Jó estava resistindo. Toda aquela dificuldade ali, daquelas tentações, daquelas situações de dificuldade, porque ele passou. Perdendo filhos, perdendo os seus bens, perdendo tudo aquilo que ele tinha. E as pessoas perguntavam, mas onde está o seu Deus, Jó? Que ninguém não vê isso. Quando, na realidade, Deus confiava tanto em Jó que sabia que Jó jamais o desmereceria. Uma parte do livro, a maioria das pessoas, Silvia, conhece apenas essa parte do livro de Jó. Só que até o final, se a gente tiver curiosidade de ler, em determinado momento Jó vai vacilar. Jó vai desdizer Deus. Ele vai se queixar de Deus por ele estar passando. Com úlceras no corpo, com todas as dificuldades que ele passou, com úlceras, né, com doença, sem tudo aquilo que ele tinha, ele vai titubear e vai falar mal de Deus. Só que havia tanta consideração do Senhor para com ele que Deus tem uma conversa. E é a parte da teofonia, né, do livro, que há um diálogo de Jó com Deus. Só que a grande diferença é que ele, após o diálogo, ele reflete e se arrepende. Deus não merecia aquilo. E que o mal que estava lhe acontecendo era, de fato, algo
que ele merecia, apesar dele ter recebido tanto. Então, não era uma atribuição de Deus para com ele, no sentido de que, estou castigando Jó porque Jó merece isso. Mas sim porque Deus acreditava que ele jamais poderia titubear na sua fé, naquilo que ele acreditava. Porque ele sabia que o que ele tinha não é porque Deus fez um acordo com Jó, mas porque Jó merecia. Ele tinha porque merecia. Não era um pacto que Deus tinha feito com isso. Se você fizer tudo aquilo que eu quero, eu te dou tudo isso e muito mais. Não, não era isso. Jó reflete isso no livro, nessa história, vê que, de fato, tudo aquilo que ele passava por ser um ser humano, que tinha todos os defeitos, todas as situações, apesar de todo o seu amor, a fé dele vacilou. Então ele merecia passar por aquilo. E é exatamente nesse momento em que Deus vai desfazer tudo aquilo e vai lhe retribuir novamente no final do livro toda aquela situação que ele havia perdido. Mas não por uma questão de acordo, mas por uma questão, sim, de entendimento, de que o mal que nos acontece, na realidade, são as situações para o nosso crescimento. As dificuldades que nós passamos não é uma praga divina, nem porque Deus quer que nos fazer o mal, porque o mal é uma conduta nossa, é um desvio de conduta nossa. E que tudo que nós temos não é, na realidade, um acordo que nós fizemos com Deus, mas é sim, efetivamente, aquilo que nós merecemos para aquele momento, dentro dessa encarnação ou da encarnação de Jó que ele passou. É essa história que é o mais importante. E normalmente a gente observa que as pessoas dão a outra conotação, né? Porque Jó jamais titubeou. Não, a história não é essa. A história é que, na realidade, ele descobriu que o que ele tinha é porque ele tinha merecimento. Não é porque Deus deu para ele, porque ele era... Não era isso. É porque, na realidade, ele se fazia merecer. Por acreditar em Deus, por fazer as coisas corretas, por estar no caminho certo. A história toda é essa. Na verdade, né, Cosme, o que nós temos que nos convencer cada vez mais é justamente isso, que cada um tem aquilo que merece. Precisa passar. Essa é a história. A história é essa do Jó. Nós somos espíritos criados por Deus simples e ignorantes, né? A quem Deus deu livre-arbítrio para seguir em frente, se aperfeiçoando, aproveitando as oportunidades da vida para crescer e melhorar. Só assim, quando eu não aproveito as oportunidades da vida para crescer e melhorar, e sim para me endividar com a lei, depois eu tenho que resgatar. Né? A doutrina espírita fala o tempo inteiro sobre isso. É questão de merecimento. Você recebe aquilo que você merece. Para quê? Merecimento de quê? Para que nós possamos atravessar essa jornada da melhor maneira possível. Haverá choros, haverá dificuldades, mas necessário para que a gente possa atravessar. Exatamente. E aí a gente volta à nossa temática, né? Que nós estamos todos no mesmo barco. Estamos todos encarnados nesse planeta, né? De provas e expiações. Que nós não somos melhores uns que os outros, né? Que alguém pode estar cometendo algo ruim em determinado segmento, mas que eu também já cometi ou cometo em outro segmento ou no mesmo, né? Então, quem sou eu, né, para ficar apontando o dedo para o outro, né, repetindo e rindo, escarnecendo do erro do outro? Se ele caiu, daqui a pouco eu posso cair também. Não é? Então, a gente tem que pensar, a nossa preocupação maior não deve jamais ser com o mal que outras pessoas fazem, né? Aí o mal dizendo, de uma forma mais ampliada, a conduta diferenciada, a conduta em desacordo com os preceitos da sociedade, com os preceitos de Deus, sobretudo, né? Analisando o mal como isso. Porque eu também cometo muitos enganos, né? E o tempo que eu estou observando o mal e propagando o mal do outro, eu estou deixando de vigiar o meu próprio mal. E aí a minha reforma íntima, de uma certa forma, fica prejudicada. Porque ao dedicar tempo e esforço a propagar e a criticar o comportamento alheio, eu estou deixando
de me vigiar e de identificar em mim aquilo que eu ainda, como disse Paulo, né, ainda faço de mal. Né? Porque Paulo falou, né, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. É uma briga interna, né? Interna com você mesmo, né? Para buscar isso. E isso é interessante que você comentou, Silvia, que está no Livro dos Espíritos também. Que normalmente as pessoas dizem, mas eu não faço mal a ninguém. Pois é. Mas qual é o bem que você faz? Exatamente. Mas muitas vezes nós falamos isso. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Ah, e qual é o bem que você faz? Pois é. E tem a questão também, Cosme, muito interessante, que às vezes nós nos supervalorizamos, né? A gente acha que é muito bom, a gente acha que faz muito, a gente acha que é melhor que o outro. E aí, quando você chega do outro lado da vida, como o nosso irmão Jacó, né, você vai ver que não é nada daquilo. Que não é bem assim como você pensa, que você não é tão especial como você achava que era. Né? Irmão Jacó, no livro Voltei, ele relata isso. Né? Um espírita, praticante, trabalhador na seara espírita e tudo mais, achava que ia chegar na vida espiritual todo, né, bem na Iluminado. vida. Iluminado. É o Frederico Figner, né? Gente, ele chega lá e não tem luz nenhuma. Não tem luz nenhuma. Nossa, eu que me achava, né? Quantos espíritas se acham? Quantos espíritas se acham? Quantos espíritas se sentem, né, no direito de apontar o dedo para outras pessoas com relação ao comportamento delas? Né? Sobretudo se não são espíritas também. Né? Fala-se dos espíritas e dos que não são espíritas também. Mas, gente, nós temos muita coisa para corrigir em nós. Muita coisa para corrigir em nós. Né? E, olha, é tão interessante essa temática. O mal não merece comentário. Não merece comentário. Não vamos sair por aí contaminando os ouvidos das pessoas, tirando a paz das pessoas, falando não porque o bairro está muito violento, porque tem muito assalto, porque tem muito isso, porque tem muito aquilo, porque cada dia está pior o governo, porque cada dia a inflação está pior. Gente, existem pessoas que só abrem a boca para falar desgraça. Que só abrem a boca para falar desgraça. Você chega perto dela, você fica desconfortável. Você estava sereno, de repente você conversa 10 minutos com aquela pessoa, você sai dali em estado de pânico. Por quê? Por que falar de coisas ruins? Por que não buscar notícias positivas, boas, alvissareiras para propagar? Né? Busquemos fazer esse exercício. Ao invés de propagar alguma coisa ruim, busquemos uma coisa boa, uma notícia positiva, de bom ânimo. Né? Puxa, a inflação caiu, o desemprego diminuiu. Né? Nós teremos agora aí uma safra maravilhosa, muito abundante. São coisas boas, se nós buscarmos, nós vamos encontrar coisas boas para propagar. Façamos esse exercício, ao invés de propagar o mal, vamos propagar o bem, porque o mal não merece ser propagado. Né? O mal não merece essa nossa consideração de propagá-lo o tempo todo. Né? Vamos buscar propagar o bem. Esse é o exercício, gente, para todos nós começarmos agora. É isso? E a gente, Silvia, cai naquela pergunta que há no Livro dos Espíritos também, em que Allan Kardec pergunta por que o mal normalmente sobrepõe o bem. E os Espíritos respondem a Allan Kardec, quando ele diz o seguinte: o mal normalmente sobrepõe o bem por causa da timidez dos bons. Os bons são tímidos. Os bons são tímidos. Então, que nós possamos despertar, trabalhar essa nossa timidez para que a gente possa exaltar sempre o que é bem e deixar de lado aquilo que não nos engrandece, aquilo que não nos diz respeito, aquilo que efetivamente não faz ninguém crescer, só propaga o mal e aquelas pessoas que assim desejam que o mundo fique cada vez mais envolvido nessa corrente de grandes desentendimentos, desavenças e dificuldades que nós estamos envolvidos.
com certeza, né, Cosme? Vamos falar, nossa querida Kátia aqui está postando a mensagem. Irmãos queridos, não vamos esquecer de deixar o like. Ah, sim! O like bom. é muito bom, gente, é muito bom que vocês deixem o like de vocês aí no início do vídeo, né? Que vocês façam um comentário, por menor que seja, também isso é muito positivo. E na medida das possibilidades, que também compartilhem nosso vídeo, né? Porque somos todos divulgadores da doutrina espírita. E quando vocês estão aqui conosco, quando vocês dão like, quando vocês compartilham os nossos vídeos, vocês estão também nos auxiliando a divulgar a nossa querida doutrina espírita, né? Vamos ver aqui o nosso querido João também, estudo bastante esclarecedor, ótima semana a todos, boa noite. A Rosana também, gratidão e bom final de domingo a todos. Elaine também falando aqui, vejamos. Elaine Baima, deixa eu ver aqui. Ufa, isso é Kátia, já recuperaram os 2 pontos perdidos. Gratidão, semana. Obrigada, Kátia, por ter nos devolvido o ponto, né? A Elaine Baima dizendo aqui, essa pergunta é boa para refletirmos, com certeza, né? Com certeza. A Maria, gratidão, boa semana para todos. A Seara Espírita também, gratidão, boa semana a todos, boa semana a todos, gente. Vamos aproveitar esses minutinhos finais aqui para fazer a nossa prece, né? Nós que estamos tão felizes de ter retornado aqui a esse encontro dominical com vocês, né? Termos podido conversar sobre esse tema tão interessante. Agora só nos resta, efetivamente, levar o pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que coordenam a nossa web rádio Cristo Consolador e agradecer. Agradecer a oportunidade de estudo, a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de dividirmos com vocês, né, essa doutrina tão maravilhosa, que é a doutrina espírita, que ilumina tanto as nossas vidas, dividindo essas reflexões, agradecendo a Deus pela semana que passou, por essa semana que se inicia, e pedindo ao Senhor que proteja e ampare todos nós, para que no próximo domingo possamos estar aqui com mais um programa Espiritismo em Atualidade. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Boa noite, Cosme. Boa noite, todo mundo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite, tchau, tchau. Silvia. Boa noite, pessoal. Boa semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.